Meus queridos e amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus neste exato momento e anelo, desejo, almejo entregar ela neste exato momento. Para entregar esta palavra que está ardendo no meu coração, eu quero fazer uso da poderosa palavra de Deus. Quero ler alguns versículos que se encontram no capítulo 2 da carta escrita por Tiago. Tiago, no capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12, e depois o versículo de número 15 e o 16 e o 17. O apóstolo Pedro, ele se expressando, ele diz assim, na poderosa palavra de Deus. Ele diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. No versículo 15, queridos, no versículo 15, Pedro diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honre o Rei. Meus queridos, estamos diante de um texto este que foi escrito pelo apóstolo Pedro, quando escrevendo esta sua primeira carta. O apóstolo Pedro, se expressando, ele diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Meus queridos, é sabido de vós outros que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Certa vez, Jesus, ele se expressando, Jesus, ele fazendo uma oração pelos seus discípulos. Jesus, ele diz assim: agora vou para ti, mas digo
estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Com esta palavra, queridos, eu aprendo que estamos aqui apenas de passagem. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos, mas não somos. Este versículo nos ensina que, como crentes, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, queridos, é a palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos. Nós temos duas cidadanias. Nós somos cidadãos do céu e somos cidadãos brasileiros, mas aqui estamos como peregrinos. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 11, o apóstolo Pedro, disse assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham, se afastem dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Conselho de Pedro foi este: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele, no dia da visitação dele. Então, meus queridos irmãos, a ordem de Pedro para os crentes da igreja primitiva foi esta. Ele aconselha aos cristãos de sua época a viverem entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles viessem acusar os cristãos de praticar o mal, quando eles observassem as boas obras dos cristãos, não é? Eles iriam ter que glorificar a Deus. Crente é diferente. Crente tem que ser separado. Crente, ele é diferente. A Bíblia nos diz, no capítulo 1 da primeira carta, escrita por Pedro, capítulo 1, versículo de número 16 e o 15, ou 15 e o 16, Pedro diz assim: mas como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito:
Sejam santos, porque eu sou santo. Aí já é Deus que está falando, usando o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falando acerca de santidade e aconselhando os irmãos a serem santos, a serem separados do mundo, estando no mundo, mas sendo diferentes. Então, queridos, tapando a boca de quem fala mal de você com a vida exemplar. Não entendeu? Vou repetir para que tu venhas entender melhor. Tapando a boca de alguém com a vida exemplar. No versículo 15 do capítulo 2 de 1 de Pedro, Pedro se expressando, Pedro diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Não. Isto aqui é muito forte. Eu preciso ler outra vez para que tu venhas entender melhor. Pedro disse no capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo de número 15, Pedro disse assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. No versículo 16, Pedro, ele diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. No 17, Pedro diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Cristo nos libertou. A Bíblia nos diz em João, no capítulo de número 8, versículo de número 32 e o 36. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E enquanto estivermos aqui no mundo, devemos sermos diferentes. Pois a Bíblia nos diz em Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 13, a Bíblia nos diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E a Bíblia nos diz, queridos, no capítulo de número, aleluia, 5, versículo de número 19 até o versículo de número 21,
Paulo se expressando, Paulo disse assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É muito forte. Em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 24 e 5, Paulo, ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, crente é luz. Crente tem que ser diferente. Crente tem que fazer a diferença. Porque aqui estamos apenas de passagem e ao redor de nós existe uma tão grande nuvem de testemunhas. A Bíblia nos diz, no capítulo 4 da primeira carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 3, Paulo diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. No versículo 7 da primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 7, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz assim: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, isto é uma palavra poderosa. Quando o apóstolo Pedro, se expressando para os irmãos da igreja primitiva, desta maneira, no capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo de número 15 e o 16, Pedro diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tapando a boca de quem fala mal de você com a vida exemplar. Hiosnai, Kanahawit Chorus, Nehawi Kawi Chiwi Chewi Naition, Mekawis Pros Nit Pro Kaur Siltion, Nekats Nehawi Kits Netiu Horse Tilt Mirrors Naition Cow, Kawi Nihawi Kawi Sutil Praxnil Ilion Sharig Minevai. Eu tenho uma palavra de Deus neste exato momento e desejo
entregar ela agora para você. Pega esta palavra aí, segura esta palavra aí, é de Deus. Eu estou na inspiração do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você vai gostar, eu não sei se você vai glorificar a Deus com esta palavra, mas a palavra que está ardendo no meu coração é esta: aprenda a calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua. Não pegou? Não entendeu? Vou repetir para que tu venhas entender melhor. Aprenda a calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua. Aprenda a calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua, somente com a sua vida exemplar, somente com o seu exemplo de cristão que nasceu de novo. Você pode dar um tapa na cara de quem não gosta de você, sem mão, sem usar a mão, sem usar palavras, somente com o seu comportamento, somente com a sua maneira de viver. Você pode calar a boca dos ignorantes. Sua vida é uma mensagem aos olhos de alguém. Sua vida é uma mensagem aos olhos de alguém. Você é luz. E a Bíblia nos diz, queridos, a Bíblia nos diz, em João, no capítulo de número 8, versículo de número 12, Jesus se expressando, João deixou registrado algo que Jesus proferiu. A Bíblia nos diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz e nos transformou em luz. Devemos andar como filhos da luz. Devemos andarmos como filho da luz, sendo luz, brilhando diante dos olhos de alguém. Glória a Deus, porque somos luz. E luz brilha nas trevas. Luz faz a diferença nas trevas. A Bíblia nos diz que as trevas não têm poder para prevalecer contra a luz. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Jesus se expressando no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 14, 15 e o 16. Jesus, ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha para ofuscar a luz daquela candeia. Ao contrário, coloca
no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. A luz da candeia é vista por todos que estão na casa e ilumina a todos que estão na casa, porque uma candeia acesa fica no lugar apropriado, no lugar de destaque para iluminar os demais, para que alguém veja a luz da candeia, a candeia que está acesa. Então Jesus, ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Meus amados e queridos irmãos, a Bíblia nos diz que o nome de Deus é glorificado em nossas vidas pelo fato de nós produzirmos muitos frutos bons, frutos positivos, frutos, que glorifiquem a Deus. Uma árvore boa produz frutos bons, e ao produzir frutos bons, o nome do Pai é glorificado. Nós somos árvores. Frutos são as boas obras, o bom comportamento, as ações nossas, a nossa vida. E a Bíblia nos diz, queridos, no capítulo 15 de João, versículo de número 8, Jesus se expressando, Jesus ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Aleluia! Meus amados, no capítulo 15, versículo 16, Jesus ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Temos que produzirmos frutos. João Batista, no capítulo 3 de Mateus, quando aparece pregando no deserto da Judeia, a mensagem de João Batista foi esta. João, cheio do Espírito Santo de Deus, João diz assim: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Pedro também se expressando lá em Atos dos Apóstolos, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venha o tempo dos refrigérios. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero ler este versículo que foi proferido, aleluia, por Pedro em Atos, no capítulo de número, aleluia, 3. E o versículo de número, se não me sai da memória, Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Então aprenda a ser diferente, a fazer a diferença no meio dos pagãos, entre os ímpios. Nas trevas, você é luz.
Juiz Pros Titium, Chatium, Taikium, Hanio, Hiwi Pro in a Hawa Sharig Miniveshit. Hiwi Tibro Radio, Retiu, Pros Titium, Hiwi Pros Naio, Shiwi, Prius, Titium, Harigio Sharig Miniveshai. Queridos, a Bíblia nos diz, no capítulo de número 7 de Mateus, versículo de número 15 em diante, até o versículo de número 20, é Bíblia. Come Bíblia comigo, crente. Mergulha no rio das letrinhas de Jeová. Te alimenta da palavra de Deus. Meus amados, a Bíblia nos diz assim: cuidado com os falsos profetas. Acautelai-vos com os falsos profetas. Ele vem a vocês vestido de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 12 de Mateus, versículo de número 33 ao versículo de número 37, Jesus se expressando, ele diz assim: Jesus era para dar em doido, Jesus era madeira. Jesus, quando queria alisar, quando queria defender, ele defendia, ele alisava, mas quando ele queria rasgar o verbo, ele rasgava e ninguém estava nem aí, aleluia, para isto, ou seja, ninguém não tinha nada a ver com isto. A Bíblia nos diz no capítulo de número 12 de Mateus, versículo de número 33 em diante, Jesus Cristo disse assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Jesus brada, Jesus rasga o verbo, Jesus fala gostoso e diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, toda palavra inútil que tiverem falado, pois
ouvidos, e por suas palavras serão condenados. O homem vai ser justificado ou condenado por suas palavras. Somos aquilo que está no coração. O resto é apenas aparência. É como se Jesus estivesse bradando assim para todos ouvirem neste exato momento. Muitos mentem apenas nos lábios, mas o seu coração está triste, está distante de mim. Eles mentem, eles louvam o meu nome com os lábios dele, canção, mas eu fico triste porque eu vejo distante de mim os seus corações. A Bíblia nos diz no capítulo de número 15 de Mateus, versículo 7 em diante, até o versículo 9. Jesus, ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Temos que sermos diferentes. Temos que fazermos a diferença. Temos que fazermos a diferença em meio a uma geração perversa, corrompida. Temos que brilharmos como luz. Temos que sermos diferentes. Segura esta palavra aí, em Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 21, 22 e 23. Jesus, ele se expressando, Jesus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Jesus disse assim, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me disseram naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui não é ímpio não, viu? São pessoas que tinham nome de que estavam vivas, mas estavam mortas. Porque as aparências enganam, mas enganam os homens. Existem pessoas dentro da igreja que têm nome de que estão vivas e estão mortas espiritualmente falando. Não está acreditando? Leia Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1. Jesus conhece as obras e diz: eu sei que vocês têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Existem pessoas que dizem que são pessoas de Deus e não são. Estão mentindo. Leia Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 2. E Jesus sabe quem mente e quem não mente, quem profere mentiras e quem não profere mentira. O apóstolo Paulo, Deus, ele conhece os que são seus,
E a Bíblia nos diz em Naum, no capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Jesus conhece, Jesus sabe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, quem faz e quem não faz, quem diz a verdade e quem não diz a verdade. Jesus conhece quem de fato é dele, quem de fato se converteu. Eita glória! Louvado seja o nome de Jesus. Como saber quem está mentindo e quem não está mentindo? Como saber quem está vivo e quem está morto? É possível descobrir, sim, através das obras, através dos frutos, através do comportamento. Em Mateus, no capítulo de número 7, versículo 16, Jesus, ele disse assim: vocês os reconhecerão por frutos. No versículo 20 do capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Não é pelo fato de a pessoa conhecer e pregar a palavra de Deus que a pessoa será salva. Muitos que conhecem a palavra de Deus irão para o inferno. Muitos que pregam irão para o inferno. Não é pelo fato da pessoa possuir um cargo dentro da igreja que a pessoa estará salva. É um salvo. No dia do arrebatamento da igreja, vai ficar alguns pastores, vai ficar alguns evangelistas, vai ficar alguns presbíteros, vai ficar alguns diáconos. No dia do arrebatamento da igreja, vai ficar alguns que se dizem profetas, profetisas. Vão ficar algumas dirigentes de círculo de oração, de campanha, alguns dirigentes de órgão, porque cargo não salva ninguém. Louvado seja o nome de Jesus. E digo mais, existem pessoas que morrem como pastores, como evangelistas, presbíteros, diáconos, dirigentes de círculo de oração, e o corpo fica dentro da igreja e é velado, e ao funeral, e alguém diz estar melhor do que nós, estar com o Senhor, estar no seio de Abraão, está salva, está salvo, apenas está descansando, conseguiu vencer, faz parte da igreja triunfante, triunfou, mas nem no seio de Abraão chegou, não morreu salvo, e naquele dia do grande juízo final estará dizendo assim: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Aí vai ouvir a palavra. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, vocês não são meus. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irão ouvir dos lábios de Jesus o aparte-se de mim, ou apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Bendito seja o nome de Jesus. O inimigo não teme o que você prega, ele teme o que você... Louvado seja o nome de Jesus. Como diz o ditado, falar até papagaio fala, mas o negócio é na hora de viver o que se fala.
aparecer diante dos olhos de alguém. E quem é você quando ninguém que lhe conhece como crente está lhe vendo? A palavra convence, o exemplo arrasta. Antes de você cobrar com a boca, cobre com a vida. Pois Jesus, no capítulo 7 de Mateus, versículo 12, Jesus ele disse assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, tratem os outros da maneira em que vocês gostariam de serem tratados. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, nós temos que sermos a mudança que gostaríamos de vermos em alguém. Eu vou repetir: nós temos que sermos a mudança que gostaríamos de vermos em alguém. Seja a mudança que você quer ver em alguém. As pessoas estão cansadas de ouvir palavras. Elas estão querendo ver atitudes, obras, comportamentos positivos. Louvado seja o nome de Jesus. As pessoas estão olhando para nossas vidas para ver se é verdade tudo aquilo que a gente diz a elas sobre Jesus. Nem todo mundo que Deus está usando, Deus está aprovando. Ser usado por Deus é uma coisa, e ser aprovado por Deus é outra coisa completamente diferente. Existem alguns que Deus usa por misericórdia, por causa do dom, para trazer edificação à igreja. E alguém se acha demais, se acha a última Coca-Cola do deserto, se acha o bambambam, o melhor, o maior dos maiorais. Existe muita gente exaltada pelo fato de ter um dom e de ser usada por Deus, ou pelo fato de ter um talento. Talentos não impressionam a Deus. Dons não impressionam a Deus. Podem impressionar os homens, mas a Deus não se impressiona com voz bonita, com eloquência, com talento, com dons. Não. Aleluia. A coisa, aleluia, que o inimigo mais tem medo é da sua. Deus fica apaixonado e faz questão de dar testemunho do homem que dá exemplo, do homem que se desvia do mal. Quem não conhece Jó, a história de Jó, o contexto da história de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Deus deu testemunho dele a Satanás e disse: ninguém na terra
semelhante a ele na época dele. Era um homem que fazia a diferença, e Deus se apaixona por homens que se colocam na brecha, por mulheres que se colocam na brecha, por pessoas que fazem a diferença, por pessoas que são diferentes, por pessoas que são luz de verdade diante das trevas. Eita, glória a Deus! Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Eu sou a Bíblia que o mundo lê, pregando aos olhos de alguém, dizendo palavras aos olhos de alguém, pregando através do testemunho, pregando através do testemunho, pregando através da vida, pregando através do exemplo. It's not you, não ante o Lord universal. Nossas vidas, nossas ações, nossos comportamentos fala mais alto que nossas palavras. A minha vida fala mais alto do que a minha voz. A minha vida fala mais alto do que a minha pregação. A autoridade do pregador está no viver aquilo que ele prega. Eu não preciso dizer a todos que sou crente. Os meus atos, as minhas obras, dirão por mim. O maior ensinamento de um professor é o ensinamento da sua vida, da sua própria vida. A maior pregação de um pregador é a pregação da sua própria vida. Que tipo de mensagem você transmite aos olhos de alguém? Qual é a mensagem que você anda transmitindo aos olhos de alguém? É uma mensagem positiva ou é uma mensagem negativa? O nome de Deus tem sido glorificado através da mensagem que você transmite aos olhos de alguém. As pessoas, quando observam as tuas obras, elas glorificam a Deus, sim ou não? A Bíblia nos diz em Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 46, a Bíblia nos diz assim: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. É a palavra de Deus. É Jesus quem está se expressando aqui. Ainda nos diz a palavra de Deus no capítulo 11 de Lucas, versículo de número 28. A Bíblia nos diz assim: ele respondeu: antes, felizes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhes obedecem. How it's it you? Do you Lord your shine? Do you give it you? How come no one show? Do you problem child in the hour? Shall you in your high? It's you, problems time when you eat you will come and shoot you. Do you recruit Julian? How do you shine? Mario eats you, problems time you in cherry Q in the how it shoot you. Mario eats you, blue and how it you shoot you. Shoot you, come and high shine. And you eat you in blue, how do you shoot you?
Churikiri chani wa churi kawa nauri yo shityon. Maliwitsi proe hari kol chu hai. Hiwi chu hari yo shityon. Itiwi pros nani yo chu hani hari shityon. Rigio churikiri kiro lari yo shityon hewe shityon. A Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 2, versículo de número 12, a Bíblia nos diz assim: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 22, em diante, até o versículo de número 27, a Bíblia nos diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Não se corrompa, seja luz e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Seja luz, ande na luz, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, ande em espírito, viva em espírito, não pratique as obras da carne, ore mais, jejue mais, desça mais, busque mais, se consagre mais, junte mais os pés, tape as brechas, seja mais crente, ame mais, perdoe mais. Mostre a Jesus que de fato você o ama, pois a Bíblia nos diz no capítulo 14 de João, versículo 21, a Bíblia nos diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A maior prova de amor que alguém pode dar a Deus é obedecê-lo, é obedecer a palavra dele. Quem obedece a palavra dele, quem obedece a Deus, prova que ama a Deus de verdade. A nossa obediência a Deus é para o nosso próprio bem. Ame a Jesus mais do que você ama qualquer outra coisa, pois quando essa coisa lhe for tirada, você ainda terá o que mais ama. No capítulo 14 de João, versículo 23 e o 24, Jesus se expressando, Jesus ele diz assim:
Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Segura a palavra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão morando dentro de você. Você tem que ser diferente. Você tem que ser santa, santo, pois a Bíblia nos diz no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 19 e o 20, Paulo se expressando, Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A Bíblia nos diz, no capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 16 e 17, a Bíblia nos diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, é santo, é separado. Glorifique a Deus com as suas obras, com as suas atitudes. Silencie a ignorância dos ignorantes que não conhecem a palavra de Deus com o seu exemplo. Aprenda a tapar a boca de falar mal de você sem abrir a sua boca. Queridos, a Bíblia nos diz, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo de número 9 até o versículo de número 11, Paulo se expressando. Paulo diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Se eles não se converterem, não herdarão o reino de Deus, pois a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, a Bíblia nos diz assim, que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Crente é nova criatura. Paulo, ele disse assim no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, versículo de número 11, Paulo disse assim: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Somos nova criatura. Manifestation
Cuidado para não sofrer o dano da segunda morte. Salvação é livramento, salvação é escape. Jesus quer te livrar da ira vindoura, Jesus quer te livrar da condenação eterna. Jesus tem o céu, um céu para você, mas você precisa fazer a diferença, produzir frutos dignos de arrependimento. A Bíblia nos diz no capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo de número 11, a Bíblia nos diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte ou dano da segunda morte. Meus queridos, a Bíblia nos diz no capítulo 9 da carta aos Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, se expressando, disse: está ordenado ao homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo. Tiago brada e diz que o juízo será sem misericórdia. Naquele dia não haverá misericórdia, não haverá bondade, não haverá compaixão, não haverá amor. Anjo também não terá misericórdia quando a ordem sair, dizendo assim: jogue no lago de fogo. A pessoa vai ser jogada e os anjos vão obedecer e não irão sentir receio, porque anjo não tem misericórdia. Hoje ele está como advogado de defesa, mas naquele dia, no dia do grande juízo final, ele estará como juiz. E a Bíblia nos diz em Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número, 11, até o versículo de número 15, a Bíblia nos diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no lago foram lançados no lago de fogo. A segunda morte aqui é a eterna separação de Deus. Morte aqui não significa fim da existência. Morte na Bíblia significa separação, e a segunda morte é a eterna separação de Deus, onde a pessoa vai para um lugar onde há pranto e ranger de dentes, um lugar de sofrimento eterno. Aleluia! Todos os que vão estar no julgamento final
Todos os que vão para o lago de fogo, a Bíblia fala acerca deles. Apocalipse 22, versículo de número 15. A Bíblia nos diz assim: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Em Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de número 8, a Bíblia nos diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os desviados, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ui! Ai! Misericórdia! Jesus, que Deus te livre da condenação eterna, mas para isto acontecer, você terá que fazer a sua parte, você terá que fazer a diferença, você terá que ser diferente, porque, aleluia, crente que nasceu de novo é diferente, diferente no pensar, diferente no agir, diferente no falar, diferente no vestir, diferente no ir, diferente da crente que nasceu de novo é diferente, é luz, faz a diferença, é santo, é separado. Louvado seja o nome por esta palavra. Tá difícil até de dar um aleluia, não é? Tá difícil até de glorificar a Deus. Mas aprenda a calar a boca dos outros sem precisar abrir a sua. Quando você não tiver nada de bom para pronunciar, cale-se. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Cale-se. Eu sei que às vezes dá vontade de a gente reagir, dá vontade das vezes a gente tomar providência, dá vontade de arregaçar as mangas e dizer: agora ele vai me ouvir, agora ela vai me ouvir. Mas dê um tapa na mão da cara de alguém sem você pronunciar palavras. Você não é o que alguém diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você é filho, filha, herdeiro, herdeira do céu, irmão de Jesus. Menina dos olhos de Deus, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não vá tomar providência, não haja. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu vou advogar a tua causa. Eu sou o justo juiz. A um eu abato, a outro eu exalto. Eu estou do lado da verdade, eu estou do lado do certo. Tapando a boca de quem fala mal de você com a vida exemplar. No capítulo 2 de 1 de Pedro, versículo 15, Pedro diz assim: pois é da vontade de Deus
tudo bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Faça o seu. Tem uma frase que eu ouvi que é tipo assim, eu vou expor ela para você. Faça o seu. Faça sua parte. Seja diferente e deixe o resto com Jesus. Deixe o resto com Deus. Deus está vendo tudo. Deus está contemplando tudo. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 14, aleluia, no capítulo 14 de Romanos, versículo de número 10 até o versículo de número 13. O apóstolo Paulo se expressando, Paulo diz assim, Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 13. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Faz o teu benção. Deixa de estar olhando falha de cicrano, de o teu benção. Faz o teu benção. A Bíblia nos diz assim, esforçai-vos para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força. Esforçai-vos para entrar nele. A Bíblia nos diz que nós temos que guardarmos o que temos. Apocalipse 3, aleluia, e 11. A Bíblia nos diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, que ninguém roube, tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 12, a Bíblia nos diz assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme tuas obras. Faz o teu benção. Cuidado para tu não perder o céu. Cuidado para tu não ficar. Cuidado para tu não
morar no inferno ou ir para o lago de fogo. Cuidado para tu não ficar no dia do arrebatamento da igreja. Faz o teu bênção, deixa de olhar para o teu próximo, deixa de se escandalizar com as falhas do teu próximo. Faz o teu bênção, vigia. A Bíblia nos diz assim: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia nos diz assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. É tanta gente criticando alguém, se escandalizando com defeito de alguém. Manahayo Chividio Yohano Anchon Nidio Ichibu Koen Hayo Shergin Chase New Ichu Hoi Kanawan Shergiwen Sherginashain. You are Agion Shergiwin Ayon Shergi Kawini Hayo Shain. You Kawini Hayon Shirigiwichion Yon Hayon Shirigion. Tantas pessoas que já morreram espiritualmente, tantos que estão caídos dentro da igreja. Quantos perderam já o primeiro amor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao teu primeiro amor. Vigia para tu não perder o céu. Jesus breve vai voltar, porque dentro de um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Vigia com muita pressa. Volta à comunhão com Deus. Tua alma é preciosa demais para ela ir para o inferno. Vigia, vigia, vigia com muita pressa. Deixa de olhar para, aleluia, a falha de Cicrano, de Bertano. Deixa de olhar para erros de fulano, de Bertano, para o erro do teu próximo. Faz o teu bênção. Procura ser diferente. Faça a diferença. Mostre que você verdadeiramente nasceu de novo, é um cidadão do céu. Faz o teu bênção, pelo amor de Deus. Dari ki won chu hi wi ko na hon chu ri ki win cha win ha yon sha ri ki wi chin i wi chu ro de ri yon chi ri ki na ha ri o shi ri ki mi ni fer shaim e chi ken han chu hi ki wi chi 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 on na ga yon sha ri ki yon chong ari ki wi chi mi han yu i on wa chi wi ken ha yon sha ri ki mi ni ve sa ri ki wi chong e ti kan ha yon sha ri ki on chi ken ha ri gon chu wi adi ki yon chi chi on ari ki wi chi pe kan ha ri ki wi chu ri ki wi chi ni ha yon chen ari ki wi chi ki ri ho de ki o eu estou sendo visitado pela glória de Deus aqui em casa. Também seja impactada a sua casa. Compartilhe este vídeo. Compartilhe com muita pressa com o máximo de pessoas que você conhecer. Pessoas precisam ouvirem esta palavra. Tá aí uma coisa que vale a pena compartilhar. Aleluia. Não compartilha fofoca, não. Não compartilha disse-me-disse, não. Não compartilha com o teu próximo o erro de fulano, de ciclano. Não compartilha as coisas de Deus. Deus conhece teus passos. Deus te sonda. Deus sabe quem de fato você é. Segure esta palavra em nome de Jesus.
não é? Segure esta palavra, é Bíblia, só Bíblia, não que está fora da Bíblia. É a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Compartilhem aí, vocês que estão, não é, assistindo. Compartilhem em nome de Jesus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para Manuel, meu amigo Manuel, Doriano, Silvia, Thalita, Deus abençoe, não é? Quero mandar aqui a paz para Lila Santana, Rivigui, Felipe. Quero mandar aqui a paz do Senhor a todos vocês. Bruna, quero mandar a paz do Senhor para Leonildo Oliveira. Quero mandar a paz do Senhor para Bruna de Jesus. Quero mandar a paz do Senhor para meu amigo Bruno, não é? Quero mandar a paz do Senhor para Orlando Creiton, Deus abençoe. Cláudio Silva, Deus abençoe, não é? Bruno Rafael, meu amigão. Bruna de Jesus, Milene Cidrim, Deus abençoe. Alexandro Gomes, homem de Deus, meu amigo, Deus abençoe. Tatiana, Deus abençoe. Tiago Lopes, Deus abençoe, não é? Quero mandar a paz para Sara Santana, Deus abençoe, não é? A todos vocês. Compartilhem este vídeo, é de Deus, é de Deus. Vivi Souza, também Deus abençoe. O irmão Naziel, irmão Bob, não é? Pai do Senhor, homem de Deus, Deus abençoe. Tiago da Costa, Deus abençoe. Heitor Victor, Deus abençoe. Lucas Mateus, Deus abençoe. Que Deus abençoe também Israel Rayane, Deus abençoe. Henrique Santos, meu amigo, Deus abençoe. Aleluia. Ludias, não é? Deus abençoe a todos. Compartilhem, gente. Botem bem alto aí no som de vocês. Cíntia Muniz, Deus abençoe, filha. Compartilha aí, coloca bem alto aí para todos ouvirem esta mensagem de Deus, não é? Todos precisam ouvirem a palavra de Deus. Diego Felipe, Deus abençoe a todos vocês, não é? Bruno está dizendo muito forte e edificante. Verdade, Bruno. Verdade. Eu sinto a presença de Deus. Pessoas têm se esquecido de viver o verdadeiro evangelho. Pessoas julgando o erro do seu irmão, pensando que é melhor do que o seu irmão, se esquecendo de fazer o seu. Aleluia, aleluia, aleluia. Compartilhem aí, gente. Compartilhem. A mensagem é muito forte, é muito impactante. Compartilha aí, Cíntia. Bota bem alto aí para estremecer tudo aí na rua onde tu mora.
produzi frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que o Pai não plantou será cortada, arrancada e lançada ao fogo. Não se preocupe com o joio, se preocupe em ser trigo. Se preocupe em ser trigo, não se preocupe com o joio. Silvia Thalita, compartilha aí, Silvia. Nanani titiu itiplion na yonshari gini hayanshai. Nyuitiwi ayonshai, resplandeçam como astros no meio de uma geração perversa e corrompida. Meus irmãos, muito obrigado, Cíntia. Bota aí para o povo aí ouvir, coloca aí no teu som aí bem alto. Mandar aí a paz do Senhor para todos os moradores, os vizinhos de Cíntia Muniz, daí da rua Alterosa. Que Deus abençoe a Jesus. Deus abençoe, Bruna de Jesus.